Hello, seja bem-vindo à aula número 4 do nosso curso Inglês Básico em 7 dias. E vamos lá para a revisão aqui bem rápida. Então lá na aula 2, a gente viu o presente simples, que tinha a estrutura afirmativa, que era de sujeito, o verbo principal e o complemento. Aí tem o exemplo I like pizza, I sujeito, like verbo principal e pizza complemento. Lembramos também que o verbo principal muda quando a gente fala de he, she e it, né, que são a terceira pessoa do singular. Aí a gente tem a estrutura negativa, que vai ter o sujeito, o verbo auxiliar, que a gente tinha visto o do, aí o not, o verbo principal e o complemento. Por exemplo, I do not like pizza. A gente também consegue contrair isso e falar I don't like pizza. E também a gente viu que o verbo auxiliar é quem muda nessas frases negativas. E aí ele vira does para he, she e it. Aí a gente tinha a estrutura interrogativa, que tem aquela inversão onde o verbo auxiliar vai vir antes do sujeito, né? Então fica, por exemplo, does he like pizza? Aqui ainda vai ser o verbo auxiliar quem vai mudar para he, she e it. Aí lá na aula 3 a gente viu o verbo to be, que significa ser e estar. E tem as 4 formas, que é o verbo to be, original. Daí a gente tem o am, a gente tem o is e a gente tem o are. O am a gente usa com I, o are a gente usa com you, com o we e com o they. E o is a gente usa com a terceira pessoa do singular, que é o he, she e o it. E aí vamos lá agora sim para a aula 4, onde a gente vai falar sobre o presente contínuo. E não foi por acaso que eu coloquei o verbo to be na aula passada. Então aqui a gente vai usar bastante o verbo to be. Mas e para que serve o presente contínuo? Então ele serve para falar de coisas que estão acontecendo no momento. A estrutura desse tempo verbal pode ser associada com o português. Então, por exemplo, a gente pode falar em português. Eu estou lutando agora. Perceba aqui na frase que a gente tem o verbo to be, que seria o estou. I am lutando. Aqui tem uma mudança no verbo lutar. A gente coloca o ando em português. Então, vai ter o ando, endo, indo. E em inglês, tudo isso vai ser o ing. Então, se em inglês o verbo lutar é fight, então eu vou colocar o ing no final, vai ficar fighting para lutando. Então, eu estou lutando agora, fica I am fighting now. E como sempre tem alguma mudança com o he, she e o it, o verbo que vai mudar vai ser o verbo to be. E daí o verbo principal, que no caso aqui seria o lutando, vai continuar sendo normal, só o fight com o ing no final. Então fica I am fighting now, you are fighting now, he is fighting now, we are fighting now, they are fighting now. Aqui é como se o verbo to be fosse um verbo auxiliar, tá? Ele vai estar auxiliando a gente para falar que essa frase aqui está no presente contínuo. E aí a gente tem a estrutura afirmativa, que vai ser o sujeito, o verbo to be, conjugado com o sujeito certo. Então, se for terceira pessoa, is. Se for eu, a gente usa o am. Vai ter o verbo com o ing no final e o complemento, Só que esse ing, ele muda um pouquinho, dependendo da palavra. Então, a gente tem algumas regras e funciona da mesma forma que a gente já tinha visto antes, para aquelas mudanças lá, de ter o s ou o es para he, she e it. Então, aqui também, você também vai ver isso aqui, vai ver as regras, só que você precisa ler as coisas em inglês e tudo mais, e aí uma hora você nem vai mais precisar decorar essas regras, porque já vai estar natural, vai estar automático para você. Mas a regra 1, então, é de acrescentar o ing ao verbo sem alterar absolutamente nada. Esse aqui é o melhor que tem. Então, por exemplo, a gente tem o verbo to read, que significa ler, e vira reading. Tem o verbo to sleep, que significa dormir, e vira sleeping. A gente tem o walk, que significa andar, e vira walking. A gente tem o cook, que é cozinhar, e vira cooking. A gente tem o watch, que é assistir, e vira watching. Talk, que é conversar, e vira talking. Paint, que é pintar, e vira painting. See, que é ver, e vira seeing. Help, que é ajudar, e vira helping.
Fly, que é voar e vira flying. Study, que é estudar e vira studying. E play, que significa brincar, ou tocar, ou jogar, e vira playing. Aí a gente tem a segunda regra, né, que é com verbos terminados com a letra E. E daí vai perder esse E, né, a gente tira o E fora e só coloca o ING. Por exemplo, o verbo take, que é pegar, e vira taking. O verbo make, que é fazer, e vira making. O verbo organize, que é organizar, e vira organizing. O verbo write, que é escrever, e vira writing. O verbo live, que é viver, e vira living. E o verbo give, que é dar, e vira giving. A gente tem também a regra 3, que é que os verbos que possuem uma sequência consoante, vogal, consoante, devem ter a última consoante dobrada. Então, é a mesma regra que a gente já tinha visto da outra vez. Consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante. E aí a gente vai colocar o ING. Por exemplo, get, que tem um monte de significado e vira getting. Run, que significa correr e vira running. Set, que tem vários tipos de significado, mas digamos que seja estabelecer e vira setting. Stop, que significa parar e vira stopping. Aí a gente tem a regra 4, que é em verbos terminados com IE. A gente substitui o IE por Y. Essa aqui é bem diferente, né? Mas aqui os exemplos. Lie, que é de mentir, e vira lying. Então a gente tirou o IE, colocou o Y no lugar. Die, que é de morrer, e vira dying. E aqui alguns exemplos de frases, né? He is lying to her. Ele está mentindo para ela. Ó, aqui a gente fez uma contração com o verbo to be, né? He is lying to her. Vira he's lying to her. We are running from the dog. Nós estamos correndo do cachorro. Aqui eu não contraí, poderia ter contraído se eu quisesse. Aí ficaria we are running from the dog. I am making a birthday cake for my brother. Eu estou fazendo um bolo de aniversário para o meu irmão. Ó, eu estou fazendo. Esse endo a gente representa com o ing. E por último aqui, they are reading. Então o are de eles estão lendo, reading Game of Thrones now. Eles ou elas estão lendo Game of Thrones agora. Aí, né, depois de ver todas essas regras aqui, você vai estudar isso. Dá até para aplicar com aqueles verbos que tinha lá na lista da primeira aula. E daí, depois de tudo isso, a gente vai ter a estrutura negativa, né? Então, vai ser o sujeito, o verbo to be, que aqui está funcionando como um auxiliar. Então, depois do auxiliar, a gente vai ter o not, aí o verbo com ing no final e o complemento. E aqui os exemplos. He is not lying to her. Ele não está mentindo para ela. We are not running from the dog. Nós não estamos correndo do cachorro, ó. Sujeito, verbo to be, not, verbo principal, aqui ó, consoante, vogal, consoante, duplicamos a consoante e colocamos o ing. I am not making a birthday cake for my brother. Eu não estou fazendo um bolo de aniversário para o meu irmão. E they aren't reading Game of Thrones now. Eles ou elas não estão lendo Game of Thrones agora. E na estrutura interrogativa, também tem aquela inversão, onde o verbo to be vai ficar na frente do sujeito. Então fica o verbo to be, sujeito, verbo com ing no final e o complemento. Is he lying to her? Ele está mentindo para ela. Are we running from the dog? Nós estamos correndo do cachorro. Am I making a birthday cake for my brother? Eu estou fazendo um bolo de aniversário para o meu irmão. Ó, aqui o am, né? Muita gente confunde, acha que o am é diferente, mas não é não. A gente faz a mesma regra. Are they reading Game of Thrones now? Eles ou elas estão lendo Game of Thrones agora. E aqui, ó, não esqueça de treinar com o vocabulário lá da primeira aula, né? Que a gente tem vários verbos lá. Os mais usados da língua inglesa vão estar lá. Então é bem importante que você treine com eles, beleza? E vamos lá então para a próxima aula.